1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, diz assim, vamos colocar de pé então para vermos juntos a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 9, diz assim: Paulo, chamado de apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por podemos aprender dela, que o Senhor agora possa vir nos ensinar, que o Senhor venha agora me usar, me empoderar, para que nós possamos aprender juntos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar hoje esse estudo sobre a igreja de Corinto. Nós vamos começar com o tema como solucionar problemas. Pastor, logo de cara assim, como solucionar problemas? O motivo que a gente vai começar com esse tema, porque esse tema é o tema principal, é o tema decorrente em todo o 1 Coríntios. Paulo está tratando, resolvendo problemas. A igreja em Corinto era uma igreja muito problemática, uma igreja muito carnal. Não é nem perto uma igreja modelo. Tem muita gente que pega certos aspectos em Corinto e quer usar aquilo como se fosse um exemplo, um modelo de igreja. Corinto não era tal igreja, mas era uma igreja que tinha vários problemas. Agora, antes de vermos aqui, começar o estudo, não sei se vocês perceberam ao ler esse início da carta, quantas vezes Jesus Cristo e o título de Senhor é usado. É usado vez após vez após vez. Então, o que Paulo está querendo fazer aqui, ao escrever essa carta aos Coríntios, ele está querendo estabelecer a preeminência de Deus, especialmente a preeminência de Cristo. E ao solucionar problemas, se a gente manter essa preeminência de Cristo na frente de tudo, não só vai resolver problemas, mas nós vamos evitar muitos problemas. E era o que não estava acontecendo aqui na igreja em Corinto. Então, nós vamos ver aqui, começar esse tema da igreja de Corinto, vendo o assunto como resolver problemas. Agora, veja bem, os pontos que nós vamos ver, eles se aplicam a uma igreja local, no caso aqui a igreja de Corinto. Mas nós podemos aplicar esses mesmos pontos, princípios, nós podemos aplicar essas mesmas coisas para resolver qualquer problema em qualquer área. Área pessoal, familiar, enfim, na sua casa, no seu trabalho e na igreja, claro. Mas é uma receita para a gente resolver problemas. Tá? E mesmo que você não tenha problemas, mesmo que a nossa igreja não tenha problemas como tinha a igreja de Corinto, todos nós vamos ter situações que vão gerar problemas, faz parte da vida. Problemas vêm de atrito. Tá? Então, mesmo quando você está fazendo a coisa certa, você vai encarar problema. Vai haver atrito. Então, não só isso ajuda a gente a resolver, solucionar os problemas, mas em grande parte nos ajuda também a evitar problemas. Tem um ditado em inglês que fala que 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de cura. É muito verdade. É muito mais proveitoso a gente aplicar, investir na prevenção de um problema, seja ele qual for, do que a gente depois gastar muito mais na cura, e nem sempre você vai ter o mesmo resultado. Então, isso serve não só para solucionar problemas, para evitar problemas também da mesma forma. Tá? Então, essa carta aqui, Paulo, ele recebeu essa carta, está respondendo a uma carta, né? 1 Coríntios está respondendo a uma carta. Mais tarde na carta a gente percebe que essa, na realidade, não foi a primeira carta que Paulo escreveu para Coríntios. Já havia, pelo menos, escrito uma outra carta. Só que essa outra carta não se encontra na Bíblia, ela não foi incluída no canon, tá? Então a gente não é para tê-la como peso bíblico escriturário. Então, existe uma carta, então essa carta seria, a gente poderia dizer, cronologicamente, seria 2 Coríntios,
e o que nós temos na Bíblia, 2 Coríntios, seria o 3 Coríntios. Agora, se houveram quantas cartas antes e quantas cartas depois, no nosso 1 e 2 Coríntios, realmente não interessa. Assim como não interessa vários evangelhos, tem muitos livros aí escuros que não estão na Bíblia, tem o Evangelho de Pedro, tem o Evangelho de Barnabé, e muita gente pega esses livros e eles acham que lá eles vão encontrar algo, que eles vão aprender alguma coisa que não está, um segredo que Deus não revelou. Gente, isso é bobagem. Se não está na Bíblia, se não está nos 66 livros contidos no Novo e Velho Testamento, então esquece. Ah, mas Pedro escreveu o Evangelho. Para começar, a gente nem sabe se realmente foi Pedro que escreveu aquele Evangelho. Ah, e o Evangelho de Barnabé? Gente, ninguém nem sabe se foi ele. E se foi ele, também não interessa. Se Deus não o incluiu na Bíblia, porque não é inspirado, não é perfeito, sem erro, então não é para a gente estar... pode ler, não há problema nenhum. Se quiser ler, leia. Seus olhos não vão cair. Mas não vá dar peso, não vá achar que você vai encontrar alguma coisa ali que Deus queria que você soubesse, que de algum motivo, alguma forma escondeu. Né? A gente fala, os evangelhos escondidos. E quem escondeu? Deus escondeu. Deus não quer esconder. A igreja escondeu. Que igrejas? Foi as igrejas estabelecidas por aí? É até provável, mas a questão não é essa. Deus não incluiu na Bíblia, então a gente não deve tomar aquilo com peso bíblico. Tá? Então, não interessa na realidade quantos houveram anos depois, mas o fato é que Paulo está respondendo, 1 Coríntios, Novo Testamento, é uma carta que Paulo está respondendo, ou tratando de uma notícia que ele recebeu. Lá no versículo 8 do capítulo 16 de 1 Coríntios, diga assim: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Então, lá no meio, para o final já da carta, Paulo menciona para as pessoas em Coríntios que ele está em Éfeso. E ele vai ficar em Éfeso até o festival de Pentecostes. Tá? Mas sabemos que ele escreveu essa carta de Éfeso. Ele estava em Éfeso quando escreveu essa carta para Coríntios. Tá? E se você olhar no versículo 11, nós lemos até o 9, se você ler o 11... Paulo vai dizer aqui o que foi que ele ouviu lá em Éfeso. Tá? Então, 1 Coríntios 1, versículo 11, fala assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então, Paulo estava em Éfeso, ele não estava em Corinto, ele estava em Éfeso, e escreveu esta carta, 1 Coríntios, aqui nós temos no Novo Testamento, para a igreja de Corinto, para abordar, tratar, tentar solucionar problemas que ele havia ouvido falar da família de Cloé. Então essa família de Cloé foi até Éfeso, estava visitando, essa família era de Corinto, pelo que a gente entende, estavam em Éfeso por algum motivo, mas encontraram com Paulo, e foram lá e disseram: Paulo, a coisa lá está complicada, existem contendas. Aí você fala assim: essa Cloé, sua família, tagarelas, fofoqueiros, foram até Paulo para fofocar para Paulo as confusões, os problemas que estavam havendo lá na igreja. Esse bando de fofoqueiro, isso não se faz, é um absurdo, eles estão errados. Calma aí. O que é que caracteriza fofoca? Fofoca é quando você leva um assunto para alguém, um problema para alguém, e aquele alguém a quem você leva não tem capacidade ou autoridade para solucionar, ou vontade, tem essa também. A pessoa não tem vontade, autoridade ou capacidade para resolver o problema. Então a pessoa não quer resolver, ou talvez ela até queira, mas não sabe como resolver, não tem o conhecimento, sabedoria adequado. Ou talvez ele queira resolver, tem capacidade, mas não tem autoridade, não é da jurisprudência dele. Tá? Tem aquela ditado em briga marido e mulher, não mete a colher? Pois é. Então, se você levar um problema de alguém, pode ser um problema seu, pode ser um problema de um irmão na igreja, mas se você leva para alguém que não tem vontade, capacidade, autoridade, então aquilo é fofoca. Tem que ter os três. Não, mas a pessoa tem vontade. Não interessa se ela tem vontade. Não, ela tem vontade e capacidade. Tá, mas é o lugar dela? É a posição dela? É a autoridade? Tratar? Não é. Então é fofoca. Então, quando você leva um problema, como a família de Cloé levou para Paulo, Paulo tinha vontade, Paulo tinha capacidade e Paulo tinha autoridade para tratar do problema. Então isso aqui não é fofoca. É alguém que vê um problema e está buscando uma solução. Agora, se a família de Cloé fosse levar para a irmã Joanina, que fica lá no fundão e fala de todo mundo, aí é fofoca. Porque aí a irmã não quer resolver nada. Opa,
Não vamos ser desonestos. Ou o irmão fulano, né? Foi contar para o irmão fulano. Né? Outra muita forma de fofoca espiritual é o seguinte: irmãos, vamos orar pelo irmão Zidane. Vamos orar porque ele está por uma série de drogas e vício. Mas você está compartilhando com quem? Com um grupo de oração da igreja. Peraí, já é fofoca, gente. É fofoca transvestida de espiritualidade. Tá? Você quer realmente ajudar alguém, você não vai anunciar no meio da igreja de todo mundo que o Zidane está com problema, que eu saiba não está, mas por quê? Porque pode ser que tem pessoas ali que queiram e possam ajudar, mas tem muita gente ali que não quer ajudar, ou talvez não pode ajudar e não está numa posição de ajudar. Então aquilo virou o quê? Foi fofoca santa, como disse a coisa. Então nós temos que ter muito cuidado nessa questão de quem a gente leva, tá? Mas vamos ver aqui algumas coisas então em relação a resolver, solucionar um problema, ou até mesmo evitar o problema, que é melhor ainda, até mesmo resolver o problema. Então olha comigo no versículo 1: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então aqui Paulo está falando que ele está com o irmão Sóstenes, mas mais importante, Paulo está aqui reafirmando, e ele está aqui deixando bem claro que quem está falando é Paulo, o apóstolo. Paulo, o apóstolo. Então a primeira coisa que nós temos que reconhecer ao abordar um problema e evitar o problema é a gente reconhecer a autoridade de Deus em tudo isso. É a autoridade de Deus. Se nós reconhecermos a autoridade de Deus, nós vamos não só resolver o problema muito mais rápido e mais completamente, nós vamos evitar o problema de um modo mais completo. Então, olha a palavra apóstolo. Essa palavra apóstolo é um termo muito preciso. Na Bíblia nós só temos 13 apóstolos. E eu vou expandir, vou ir além. Na Bíblia nós temos 13 apóstolos e não há mais apóstolos depois dos 13 apóstolos que houveram na Bíblia. Tá? E um dos apóstolos era um falso apóstolo, que no caso era Judas, tá? Mas era um apóstolo. Ele não deixou de ser chamado de apóstolo, ele foi contado com os apóstolos por um tempo. E Jesus sabia quem ele era, sabia o que ele ia fazer, tá? Mas nós temos 3 pessoas que levaram esse título de apóstolo. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque existem pessoas que vão trazer uma controvérsia sobre o envolvimento de Paulo. Afinal de contas, Paulo, ele era o pastor da igreja em Corinto? Não. Ele havia sido. Ele já fora pastor, um dos pastores da igreja de Corinto. Só que agora ele está em Éfeso. E ele ia ficar em Éfeso até um bom tempo, até Pentecostes. Então ele não tinha plano imediato de voltar. Então não é que ele deu uma saidinha de Corinto. Ele havia partido de Corinto e tinha dado sequência à sua vida, ao seu ministério. Então, como é que ele era pastor de uma igreja se ele não está lá? É impossível. Você tem que ser pastor da igreja, tem que estar lá. Então, muita gente fala, bom, ele não era pastor da igreja e estava escrevendo uma carta tentando resolver. Aí, pastor, você não falou que a pessoa tem que ter vontade, capacidade e autoridade? Então, Paulo podia ter vontade, Paulo podia ter capacidade, mas tinha ele autoridade, visto que ele não era pastor da igreja? Visto que ele não era nem mais membro da igreja, ele não estava mais na igreja, estava agora em outra igreja. Então, qual a autoridade que ele tinha? Não seria isso, então, errado da parte dele se envolver? Não seria, então, errado da parte da família de Cloé levar notícias para ele, uma vez que ele estava fora da igreja? O problema é o seguinte, a explicação é o seguinte, e outra coisa, existem igrejas, religiões, denominações que usam esse argumento que eu estou trazendo aqui para justificar a falta de independência da igreja local. Eles justificam isso, eles usam isso para justificar as hierarquias e as denominações, a estrutura que tem. Por exemplo, nós não temos, mas tem muita igreja que tem a sede estadual, tem a sede nacional, a sede mundial, intergaláctica, e tem a sede... Gente, igreja local, sabe qual é a sede da igreja batista metropolitana? É essa aqui. A igreja que estamos abrindo ali na sombra, sabe onde vai ser a sede daquela igreja? Vai ser aqui? Não, a sede vai ser lá. Aquela igreja vai ser uma igreja independente, ela não responde a ninguém a não ser a palavra de Deus. Começa a igreja aqui. Então nós não estamos aqui começando uma denominação, não estamos plantando igrejas para começar uma denominação e elas respondem a nós. Nós somos a sede, eu sou o Papa e lá. Não é isso. Assim como não há nenhuma igreja acima da gente, só tem o Senhor Jesus Cristo como o dono da igreja, a igreja que estamos começando na sombra igualmente vai ser uma igreja independente, autogovernante, e está lá, não vai ter vínculo nenhum.
A gente não manda mais, não mandou aqui. Como nenhuma igreja manda aqui, a gente não manda em igreja nenhuma. Mas tem muita igreja que gosta de ter essa hierarquia, onde a sede escolhe qual pastor, vai para onde, por quanto tempo, o que eles falam, controla o que é ensinado, se não for ensinado de acordo com a teologia da denominação, aquela igreja ela é tratada, disciplinada, enfim. Eles pegam e justificam isso, que não é bíblico, dizendo, olha aqui, Paulo não estava em Corinto, não era membro da pastor de Corinto, estava lá exercendo autoridade. Então, se Paulo fez, se havia naquela época, nós fazemos também. A resposta para esse aparente dilema é o seguinte, eu vou ler aqui. Paulo, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo. Paulo era o quê? Paulo era apóstolo. Não tem apóstolo hoje. Paulo era apóstolo. E o apóstolo, ele exercia essa função. E por que existia um apóstolo naquela época e não existe mais hoje? Do mesmo jeito que existiam muitos dons naquela época e não existiam mais hoje. Eles não são necessários. Lembra o seguinte, aqui estamos falando da primeira geração de igrejas. Não havia igrejas, o que havia antes, havia o judaísmo, né? Então havia o templo, o tabernáculo, antes disso havia todo aquele esquema, tal coisa, mas igreja não existia igreja. A primeira igreja que existiu na face da terra foi a igreja que Jesus Cristo iniciou no Mar da Galileia, quando ele começou o seu ministério, foi chamando os seus seguidores, os seus discípulos, foi treinando, era uma igreja itinerante, que não tinha uma sede, não era fixa, ela andava, mas era uma igreja. Tá? E ali foi a primeira igreja. Depois ali, a segunda igreja que existiu foi a igreja em Jerusalém. E depois ali, depois da perseguição, nós vimos isso quando estudamos Atos, as pessoas foram espalhadas, eles foram, e todo lugar que eles iam iniciando igrejas. E Paulo fez a mesma coisa, ele saiu iniciando igrejas. E Corinto era uma das igrejas que Paulo iniciou. Então entenda, era a primeira geração, aquelas primeiras décadas, era a primeira geração, não tinha exemplo. A nossa igreja hoje, ela se espelha, ela toma como exemplo, como modelo, outras igrejas que existem no mundo hoje. Essa igreja aqui não é original não, aqui acho que foi eu que inventei, não, eu estou só copiando, replicando, é o que nós devemos fazer. A Bíblia chama de passar a fé uma vez recebida, eu estou só passando adiante o que eu recebi, não é para ninguém inventar e inovar nada, é para receber, replicar e passar adiante. A igreja nova que estamos abrindo plantando lá na sombra, ela vai ser espelhada aos moldes desta igreja, que foi espelhada aos moldes de outras igrejas, e assim vai. Tá? Mas entenda, então não havia esse benefício naquela época, porque não tinha outras igrejas. Não tinha seminário, não haviam livros e mais livros. A Bíblia como um todo não existia, tinha o Velho Testamento, mas o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Por exemplo, 1 Coríntios. Então, a primeira igreja que leu 1 Coríntios foi a igreja em Corinto. Hoje, a igreja batista metropolitana pode ler uma carta que foi escrita por outra igreja 2.000 anos atrás. Naquela época eles não tinham o Novo Testamento. Então, eles não tinham exemplo, eles não tinham o tesouro, o corpo de experiência e ensino que hoje nós temos. Eles não tinham a história, a tradição, a olhar para trás. Hoje nós temos, eles não tinham. Então Deus levantou apóstolos justamente para que eles fossem, digamos assim, uma espécie de um super pastor. Para quê? Para poder tratar disso. Eles eram empoderados e abençoados de sobremaneira para poder justamente cobrir essa lacuna que havia. E por isso que hoje não precisa mais de apóstolos, porque nós já temos muita coisa. Nós temos histórias, temos tradição, nós temos uma série de coisas, um oceano, um mar de coisas que não precisa mais de apóstolos. Esse é um dos motivos. Então não existem mais apóstolos. Então, usar essa questão aqui da autoridade apostólica de Paulo para justificar você ter uma hierarquia de bispo, cardinal, superintendente, pastor, subpastor, sede filial. Gente, isso é você torcer a Bíblia e levar ela a fazer uma coisa que ela não está querendo tratar aqui de modo algum. Tá? Não é isso que está tratando aqui. Então, toda igreja tem que ser local e independente. Tá? Só para dizer rapidamente, pastor, igreja local. Qual é o oposto de igreja local? O oposto de igreja local é uma doutrina, eu acho maluco, não faz sentido nenhum, chamado da igreja invisível. A igreja invisível. Pois é, gente, se é invisível, ninguém vê. Se ninguém vê, é como ver, Zidane, eu comprei um carro para você, só que ele é invisível, está lá fora, agora ache, está aqui a chave, não vou achar nunca o carro invisível. Então, igreja invisível é o seguinte, eles acham o seguinte, que todos os crentes de todo o mundo formam a igreja invisível. Esse é o ensino da igreja invisível.
Então a igreja invisível hoje é composta de todos os crentes em todo o mundo, seja eles no Japão, na China, na Argentina, no Brasil, na Europa, não interessa. Todos os crentes, todo mundo, eles compõem a igreja invisível. Só que tem um detalhe. A palavra igreja, na Bíblia, é a tradução da palavra eclesia. Eclesia significa uma assembleia convocada, ou um grupo de pessoas que é chamado. Então, a igreja é um grupo chamado. Chamado por onde? No mesmo local e na mesma hora. Se vai ter uma reunião, a gente tem o quê? Você tem uma festa, por exemplo. Vamos ser bem básico, uma festa. Você está convidado para uma festa. O que vai ter naquele convite? Vai ter o local, vai ter a data e vai ter a hora. Vamos ter uma festa invisível? Que graça tem uma festa invisível, gente? Que graça tem uma festa invisível? Não tem graça nenhuma festa invisível. Assim como a igreja invisível não existe. Igreja, para ser igreja, ela tem que ser convocada. Então, se ela é invisível, como é que vai convocar? Lá no Japão agora, por exemplo, são 10 da noite. Eles estão indo para a cama. A gente está aqui no domingo de manhã. Lá estão encerrando o dia. E aí, como é que fica uma coisa dessas? Como é que a gente pode estar todo mundo junto no mesmo lugar? Não tem como. A igreja que vai ser composta de todos os crentes, de todos os tempos, de todos os locais, vai acontecer um arrebatamento. Quando os mortos e os vivos em Cristo vão ser transformados e vão ser arrebatados. Aí ali, no mesmo local, quando vai ser? Nas nuvens. Qual vai ser a hora? Ninguém sabe, só o Pai. Mas haverá um local e uma data. Aí sim vamos ter a igreja composta de todos os crentes. Então o que existe hoje são igrejas locais, como a nossa. E cada igreja local ela deve ser independente. Totalmente independente, ou seja, não deve ter nenhum corpo governante fora dela, não é para ter uma sede, não é para ter uma organização, não é para ter... E eu tenho até muito cuidado quando se tem, às vezes as pessoas chamam de comunhão de igrejas, ou uma associação de igrejas. Só que começa assim, se começa com uma comunhão, uma associação, daqui a pouco, o nome é associação, mas o que tem na realidade é uma denominação. Então tem que ter muito cuidado com essa questão aí de não ficar totalmente, 100% independente. Então, é nessa qualidade que Paulo aqui está falando, inspirado pelo Espírito Santo, a essa igreja de Coríntio, que era governada e localmente, mas ele como apóstolo tinha autoridade apostólica sobre aquela e outras igrejas que ele ajudava a ajudar e resolver problemas. Então, apóstolo não existe mais hoje. Paulo começou muitas igrejas. Começou a igreja que a gente falou agora, em Corinto, em Colosso, em Éfeso, etc. Mas então ele tinha experiência, ele tinha esse dom, mas como hoje não é mais necessário, o dom, como qualquer dom desnecessário, ele ele foi extinto, digamos assim. Pastor, mas eu conheço aí um monte de gente aí que se autodenomina apóstolo. Né? Tem um apóstolo fulano, tem apóstola fulano, tem... Bom, eles podem chamar do que quiser. Eu posso dizer, eu sou o rei da Inglaterra. Mas só eu dizer que eu sou o rei da Inglaterra não quer dizer que eu seja o rei da Inglaterra. Não é só eu dizer que eu sou o que eu sou. Para ser rei da Inglaterra, tem que ser o descendente da rainha, ou da família real, aquela coisa toda. Apóstolo também. Apóstolo não é chegar lá e falar, eu tive um sonho e Deus falou que eu era. Ou eu tenho vontade. Ou alguém falou que eu era. Não. Para ser um apóstolo existem vários pré-requisitos. Número 1, para você ser um apóstolo, Jesus Cristo apareceu fisicamente e lhe chamou pessoalmente. Não num sonho, mas assim como eu estou falando com você. Isso é um pré-requisito de todos os apóstolos. Número 2, você foi treinado pessoalmente por Jesus Cristo. Não, eu leio um livro, não. Ele ensinou você como eu estou falando com você aqui agora. Isso aconteceu? Pois é. Eles têm dons sobrenaturais. E não é dom sobrenatural que acontece durante o culto, não. É muito bom. A Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Isso quando era fora do culto. Estava andando na rua, a sombra dele passava no seu domingo e ficava curada. Não era durante o culto. Esses apóstolos de hoje em dia, só acontece isso no culto, na frente das câmeras. Não é interessante isso? Então tem várias coisas que excluem o que se chamam por aí de apóstolos. Então tem que ter cuidado. E a Bíblia avisa a gente sobre isso.
sobre falsos apóstolos. Lá em 2 Coríntios, que é a segunda carta que Paulo escreveu, nós temos na Bíblia, 2 Coríntios 11, versículo 13, fala assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Paulo está dizendo, olha, vai haver falso apóstolo. Ele está dizendo que vão se transfigurar, eles vão se fazer, eles vão fingir, vão se passar de apóstolo de Cristo, mas não são. A Bíblia está avisando o que está acontecendo por aí. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia, elas não conhecem a palavra de Deus e acabam sendo enganadas, fraudadas por causa disso. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. No versículo 12 de Coríntios 12, de 2 Coríntios 12, fala assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Então aqui Paulo fala sobre os sinais do meu apostolado, ou seja, tem sinais, tem evidência. Existem, tem como a gente saber quem é e quem não é. E Paulo falou, olha, foram os sinais do meu apostolado, a prova do meu apostolado. Então nós devemos e podemos colocar prova. Não é só alguém falar, eu sou apóstolo, tá. Não é só isso. Tem que haver os sinais, nós podemos comprovar. Foram manifestos entre vós com toda a paciência. Com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Os únicos sinais, prodígios e maravilhas dos apóstolos atuais é quão rico eles são, quão grande é a fazenda dele, quão novo é o jatinho que eles andam por cima para baixo. Isso é o único prodígio, maravilha e sinal que a gente vê, gente. É os carros de luxo, as mansões, os jatinhos, as fazendas, pronto. Isso a gente é sinais que a gente percebe. Porque o resto é tudo em frente das câmeras e a gente sabe que existe muita evidência que, na grande maioria, se não todos os casos, é tudo da dramaturgia, tudo encenação. Eu pessoalmente conheço pessoas que disseram pessoalmente para mim, que apareceram na televisão, aqui localmente, e não estou dizendo que eu ouvi falar, eu falei com a pessoa envolvida, e ela falou, não era nada daquilo, eu falei aquilo porque o pastor falou que aquilo eu estaria fazendo uma obra de Deus. Só falou que eu era drogada, viciada e não sei o que, mas aí depois que vim para a igreja, dei uma oferta e fiquei boa. Ela falou, eu nunca fumei na minha vida, nunca bebi na minha vida, mas eu falei aquilo porque o pastor disse que aquilo seria fazendo a obra de Deus, ia trazer glória para Deus. Ela está mentindo. Mentir traz glória para Deus. Não, mentir traz glória para o pai da mentira que eu me abro. Então entenda, o único prodígio de maravilha é o quão rico esses apóstolos estão ficando. Se você vê a vida dos apóstolos na Bíblia, eles não tinham. Já tinham, eu sei que naquela época já tinham, mas eles não tinham essa riqueza toda e todos morreram. Todos foram perseguidos, e perseguição não é a perseguição que eles dizem que são hoje. Vamos adiante aqui. Então, primeiro passo para você resolver um problema e para evitar o problema é reconheça a autoridade de Deus. Paulo estava ali tratando o problema e ele começa, no versículo 1 ele fala, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo fala, olha, aqui o que está falando é Paulo, mas não é Paulo, aqui é Paulo apóstolo. Aqui Paulo com autoridade que Deus me embutiu. Então, quem está falando aqui não sou eu, é Deus que está falando aqui, na autoridade de Deus, e nós temos que ficar cientes disso, tá bom? Segunda coisa então, rapidinho, segunda coisa que nós podemos saber, que precisamos saber para resolver o problema, é preciso reconhecer a propriedade de Deus, não só a autoridade, mas a propriedade de Deus. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Corintos, então, vamos parar por aí, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, além de reconhecer a autoridade de Deus, nós temos que reconhecer a propriedade de Deus. A igreja de Paulo que está em Corinto. A igreja dos membros da igreja que está em Corinto. A igreja de Deus. Sabe quem é a igreja da igreja metropolitana? É de Deus. Quando a gente fala, eu vou para a igreja do pastor Roberto. Eu entendo o que quer dizer a igreja na qual eu sou pastor. Mas essa igreja não é minha, gente. Tudo bem, eu que plantei, fundei, iniciei a igreja, mas ela não é minha. Não é minha. Ela é de quem? É de Deus. A igreja pertence a Deus. Aquela igreja da sombra de quem? É de Deus. Então nós temos que reconhecer a propriedade. Então quando você tem um problema na sua vida, entenda que a sua vida pertence a quem? A Deus. Está com problema no seu casamento, entenda que o seu casamento, em última instância, pertence a quem? A Deus. Sua família, seus filhos, suas finanças. Quando você coloca isso em perspectiva, isso ajuda muito a resolver e evitar problemas. Você percebe que Deus não só tem autoridade, ele tem propriedade. Ele tem propriedade. Então a igreja local é de Deus e de mais ninguém. Lá em Hebreus 13, eu vou ler aqui Hebreus 13, 20, fala assim, ora,
O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Essa palavra grande pastor das ovelhas, essa palavra grande é a palavra megas. Mega, grande. Pois é. Por que Cristo é o grande pastor, é o mega pastor? Porque Ele é o pastor, é o sumo pastor, é aquele pastor que está acima dos pastores locais. Então, eu não sou o dono, eu na realidade sou subpastor, ele que é o pastor. Ele é o mega pastor, eu não sou o mega pastor. Eu não sou o grande pastor, eu não sou o pastor que está em cima de tudo. Que mais uma vez aponta para o fato que a igreja tem que ser local e autogovernante. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Agora, esse sumo pastor, veja bem, lá em Hebreus, quando fala grande pastor, as palavras são grande, megas, e o pastor é poimen. Poimen é pastor. Então é megas, poimen, grande pastor. Já em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, ele usa sumo pastor, que é diferente. Não é megas poimen, mas arquepoimen. Esse arque, ou archepoimen, vem de arquiteto. Ou seja, aquele que desenhou, aquele que edificou. Esse arche, o arque, ele vem de arquitetura, arquiteto, arquetipo. Tá? É o primeiro, o principal. Então, quem é o principal? Né? Se eu falar assim, o fulano é o arqui-inimigo. O que quer dizer isso? É o inimigo principal, o maior inimigo que ele tem. Então, Cristo é o arquipastor, é o pastor principal, o primeiro, o primário, vem de arquitetura, de usar como se fosse um exemplo. Né? O arquiteto, como engenheiro, ele desenha a planta e depois constrói aquilo baseado na planta. Pois bem, Cristo, ele é aquela planta que a gente deve seguir, que deve ser o primeiro a ter a preeminência em tudo. Então a igreja não pertence ao pastor, não pertence a uma denominação, não pertence aos membros. E quando a igreja decide fazer alguma coisa, e a igreja deve decidir, porque a igreja é autogovernante, ela deve decidir baseado na palavra de Deus, não no que a gente quer. Não no gosto pessoal. É o seguinte, pastor, eu acho que a gente não deve gastar dinheiro com imprimir panfletos de evangelização. Nós devemos gastar dinheiro pintando a igreja. Bom, vamos decidir, a igreja vai decidir. Nós vamos gastar, nós temos esse dinheiro aqui, nós temos que gastar esse dinheiro para fazer material evangelístico ou para pintar a igreja. Ou comprar um banco novo, enfim, trocar a geladeira, o que seja. A nossa decisão é baseada em quê? Qual você acha que vai trazer mais glória a Deus, vai agradar mais a Deus? Material evangelístico? Trocar de geladeira. Então, a decisão deve ser baseada no que o arquipastor, no que o arquiteto quer, e não no que a gente quer. Então nós estamos autogovernantes, mas baseados na palavra de Deus, fazendo não o que nós queremos, mas o que nós acreditamos que Deus queria que nós fizemos. Então, ao reconhecer não só a autoridade, mas a posse de Deus sobre nossas famílias, nossos filhos, enfim, tudo em nossa vida, isso vai resolver e vai evitar muito problema. Terceira e última coisa de hoje nós vamos ver, olha para o versículo 4, nós temos que entender que é preciso reconhecer a autoridade de Deus, a propriedade de Deus e reconhecer as bênçãos de Deus. Versículo 4 fala assim: sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Aqui Paulo está falando para a igreja que algo foi dado através de Cristo, eles foram enriquecidos. Quando nós temos ciência de que nós somos enriquecidos, que nos foi dado muitas e grandes bênçãos, espirituais, materiais, de toda espécie, isso coloca em perspectiva o problema. Muitos problemas surgem devido a uma coisinha: ingratidão. Ingratidão gera insatisfação, ingratidão gera rebelião. Por isso que Paulo fala, em outro lugar do Testamento, ele fala que grande ganho é contentamento em Cristo. Você não vai ser contente, satisfeito por nada, se você não é grato pelo que tem. Então, geralmente, nós queremos ser gratos pelas coisas que nós não temos. Que tal ser grato pelas coisas que temos? Se Deus me desse um jet ski, eu ia ser tão grato. A verdade é que se você é ingrato com um par de patins, você vai ser ingrato com um jet ski, você vai ser ingrato com o que seja. Se você é ingrato no pouco, você vai ser ingrato no muito, porque o problema da ingratidão não é se você tem ou deixa de ter, mas é o problema do coração. Você pode ter muito, muito pouco e ser grato pelo que tem.
é reconhecer as bênçãos de Deus. Então aqui Paulo está tratando dessa questão de que eles foram enriquecidos. Eles cresceram, eles têm mais hoje do que tinham antes. Agora, claro, a gente pensa logo enriquecido, pensa logo em conta bancária, carteira, dinheiro. Não é só isso. Tá? Mas algumas coisas aqui em que os coríntios foram enriquecidos, lá em 1 Coríntios 2,16, fala assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós podemos ter a mente de Cristo, gente. Nós podemos ser enriquecidos tendo a mente de Cristo. Nós temos a palavra de Deus. Quer conhecer Cristo? Quer conhecer Deus? Conhece esse livro? Então nós podemos ser enriquecidos. Agora veja bem, foi dado. Eu posso dar um presente para você, eu posso dar algo para você, mas se você não usar, eu posso dar um carro para você. Se você não dirigir o carro, ele vai catar poeira. Eu posso dar uma refeição para você, você não comer, você vai ficar com fome. Ou pelo menos não vai satisfazer a fome com aquela refeição. Então, muita coisa nos é dada, e eles foram dados como nós somos dados. A capacidade de ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eles receberam o Espírito de Deus que habita neles. Hoje nós somos o templo. Antigamente o templo era um prédio externo e a glória de Deus habitava naquele templo. Hoje nós somos os templos e quando hoje nós recebemos Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Isso é ser enriquecido? Uau! Moisés, Davi, Salomão nunca tiveram o Espírito Santo habitando neles do mesmo modo que habita em nós hoje. Eles foram enriquecidos. Devemos reconhecer isso. Quando você reconhece que nós podemos ter a mente de Cristo, quando temos o Espírito Santo que habita em nós, isso pode ajudar a resolver e prevenir problemas. 1 Coríntios 1, versículo 2, nós lemos agora há pouco, a igreja de Deus que está em Corinto. Eles tinham uma igreja em Corinto, gente. Uma igreja de Deus. Nem todo lugar pode dizer que tem uma igreja ou uma igreja de Deus. Quando chegamos aqui em Maceió, 13 anos atrás, a pessoa se aproximou, uma pessoa falou conosco e disse assim: por que você veio para Maceió? Porque Deus trouxe a gente aqui para começar uma igreja. Mas tem tanta igreja aqui, toda esquina tem uma igreja. Eu falei: mas é de Deus. Eu não vou ficar aqui dizendo qual igreja que não é de Deus. Agora eu sei uma coisa, nós podemos aplicar parâmetros bíblicos para saber se uma igreja é de Deus. Ou se já foi de Deus, mas não é mais. Ou se nunca foi de Deus. Existem parâmetros. Não é só você pegar, pintar lá, botar uma placa na frente e falar que é a igreja tal, que aquilo é igreja. Do mesmo jeito, não adianta você. Experimente fazer isso. Pega abre uma lanchonete e na frente pinte assim, McDonald's. Bota lá um M amarelo, fundo vermelho, e começa a vender hambúrguer, chama de Big Mac. E começa a chamar de Mac. Em questão de horas, sem exagero, em questão de horas, você vai ser aproximado para advogado dizendo: ou fecha, ou você vai preso, você vai ser processado. Por quê? Não é só querer, mas McDonald's é tão bom, o povo gosta, eu vou abrir um McDonald's. Experimente fazer isso. O que acontece com você? As cartinhas, as visitas que você vai receber, as ordens de fechar na hora que você vai receber. Por quê? Porque não é assim, gente. Do mesmo jeito, não é só falar, aqui é uma igreja tal, então aquilo é a igreja de Deus, porque... Não. Assim como o apóstolo tem pré-requisitos, para ser uma igreja de Deus tem pré-requisitos também. Não é só falar e pronto. E lá eles tinham, segundo Paulo em 1 Coríntios 1, 2, fala, a igreja de Deus que está em Corinto. Entenda, é um privilégio você ter uma igreja de Deus. Quando eu morava em Londres, eu frequentei várias igrejas que eu digo para você, biblicamente, eu não posso dizer que eram igrejas de Deus. Não eram. Eram igrejas, mas não de Deus, não se encaixavam nos moldes bíblicos. Mas eu vinha conhecer uma igreja que era de Deus. Eu fui membro daquela igreja por muitos anos. Mas é muito privilégio. E naquela época só existia aquela uma igreja em Londres, uma cidade que naquela época tinha 10, 11 milhões de habitantes. Tinha uma igreja que eu conhecia. Hoje eu acredito que tem mais. Tem mais 2 ou 3, mas naquela época tinha uma. Pastor, quer dizer, eu só estou dizendo o seguinte: é um privilégio, é importante reconhecer. Sabe, tem pessoas que já se desligaram dessa igreja por escolha própria. Bom, deixa eu redizer isso. O que lhes parecia na época escolha própria. Na realidade, quem traz alguém para a igreja e quem tira alguém da igreja, não sou eu, é Deus. Deus traz e Deus tira.
igreja voluntária. Tem muita igreja que gosta de prender a pessoa ameaçando. Se você sair da igreja, você vai perder a salvação. Se você sair da igreja... Não, a igreja não salva ninguém. Quem salva é o evangelho através de Jesus Cristo. Mas, então Deus traz justiça. Mas tem pessoas que, devido ao engano do pecado, se deixaram se afastar e se afastaram da igreja. Tem muita gente que quer voltar. Podem voltar, não tem problema. Só que tem uma coisa, existe um processo, um protocolo bíblico para isso. Que se você não aplicar, a pessoa volta e sai do mesmo jeito. Já aconteceu isso, tem as pessoas que voltaram e saíram de novo. Pelo mesmo motivo da segunda vez, foi o motivo que saiu na segunda vez. É o mesmo motivo, por quê? Porque não está todo o problema. Então, existe um protocolo, mas entenda, essas pessoas, elas agora pensam, realmente eu tinha uma coisa boa lá, realmente lá era bom, realmente. Então entenda que você está hoje na Igreja Batista Metropolitana, você tem uma igreja, não é perfeita, mas é uma igreja de Deus, que busca seguir os preceitos de Deus. Valorize isso. Valorize, entenda que é um privilégio as pessoas de Corinto. Paulo falou, a igreja de Deus que está em Corinto, nem todo lugar pode falar que tem uma igreja de Deus, gente. Nem todo lugar tem. Aqui em Maceió mesmo, é triste dizer isso, mas que eu saiba, e eu espero muito estar errado, mas que eu saiba, a única igreja que eu diria, uma igreja de Deus que segue de perto os requerimentos bíblicos, é a nossa. Eu não estou, julgando, quer dizer, eu só estou dizendo, se for comparar. Agora, tem vários graus, mas uma que segue como nós seguimos, que eu saiba, só tem a nossa. Eu espero muito estar errado. E parece muita presunção da minha parte, mas é o que é. É o que é. Não é só pintar na frente de igreja que faz aquilo na igreja. Então, quando a gente reconhece isso, que nós temos esse privilégio, e é o meu privilégio também, entenda. Não estou dizendo... Eu estou falando aqui o privilégio de ter igreja. De ter igreja. Então, 1 Coríntios capítulo 2, nós temos aqui as coisas que os coríntios foram enriquecidos, foram dadas para ele. Foi dada a mente de Cristo, o Espírito de Deus, a agência de Deus, que é a igreja local. Versículo 12 de 1 Coríntios 1. Quero dizer isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui Paulo está citando um dos problemas que havia na igreja, era a divisão. A igreja havia vários pastores. Paulo foi o primeiro, mas ele fala sobre Apolo, sobre Cefas. Então havia divisão, as pessoas dizendo, olha, eu sigo o apóstolo fulano, eu sigo o apóstolo ciclano. Tem uma igreja aqui perto, e uma família vai para essa igreja que por muitos anos frequentou a nossa igreja aqui. Isso faz anos, quase 10 anos atrás. Acho que o irmão João conhece, o resto talvez não conheça. Mas essa família saiu da igreja, começou a frequentar essa outra igreja. Alguns anos atrás, sem querer querendo, encontrei com essa pessoa. Essa pessoa falou, ela disse o seguinte, eu estou indo para a igreja tal. Ok, tudo bem. Mas eu ainda tenho você, pastor Roberto, como meu pastor. Eu falei, você não vai na nossa igreja há anos, como é que eu sou seu pastor? Porque tudo que eu aprendi, tudo é o Senhor. Na minha igreja, eu falei, isso deve ser uma coisa maravilhosa na igreja que ela vai. E essa pessoa disse para mim, e eu digo para o pastor fulano, meu pastor mesmo é o pastor Roberto. Eu falei, sabe o que é isso? É divisão. Gente, você não está lá, esteja lá. Está vendo aqui, Aqui está acontecendo isso. Aqui no versículo 12 de 1 Coríntios 1, Paulo fala, tem muito de vós que estão dizendo, eu sou de Paulo, ou seja, Paulo é meu pastor. Você é Apolo não, você é Silas não. Outros diziam, não, meu pastor é Apolo. Paulo não está mais aqui. E outros diziam, eu sou de Cristo, parece espiritual, né? O meu pastor é Cristo. Só Cristo. Você não sabe de nada, só Cristo. É muito bonitinho, só que Cristo está lá? Não, Cristo está no céu, gente. E a posição de liderança da igreja foi delegada para o pastor. Tudo isso para dizer o quê? Eles foram dados o Espírito Santo, foram dados à igreja, foram dados a mente de Cristo, foram dados também um pastor. É um privilégio. Não estou dizendo isso que eu sou pastor, não. É um privilégio ter um pastor. É um privilégio ter um pastor. Mais uma vez, um pastor de verdade. Um pastor que quer alimentar as ovelhas e não ser alimentado pelas ovelhas. Agora entenda,
Não é o caso aqui na igreja, porque como missionário não é o caso, mas é responsabilidade da igreja tomar conta e alimentar materialmente, fisicamente, financeiramente o pastor. Tá? Hoje não acontece porque não é necessário, porque eu tenho sustento de outras igrejas. Então eu abro mão disso, porque eu não preciso. Tá? Então sobra mais para a gente investir no ministério aqui. Mas caso eu não se eu morrer, desaparecer da face da terra, vir outro pastor, a igreja tem a responsabilidade de tomar conta do pastor. Tá? Eu me refiro a pastores que querem sugar a igreja, explorar a igreja, ou que não ligam para a igreja. Tá? Então é um privilégio ter um pastor. É um privilégio ter um pastor de verdade, que se importa, que entende, não um pastor, um pseudo-pastor, digamos assim. E muita gente, como eu falei, tem muita gente que por algum motivo se afastou da igreja e hoje vê o que estão perdendo, vê o que não tem mais e querem voltar, mas não querem se submeter ao processo bíblico devido à rebelião, orgulho, não sei, não interessa, mas eles não querem. Mas a porta está aberta, gente. A igreja nunca expulsou ninguém, a igreja nunca proibiu ninguém de voltar. Nunca. Muita gente fala aqui, eu saí porque o pastor me escolheu. Ok, tá bom. Estou mentindo, é o que eu posso dizer. Então entenda, a gente não traz ninguém, a gente não manda ninguém embora. É Deus que traz, é Deus que leva. Mas entenda, reconheça as bênçãos de Deus. E eu estou só falando sobre algumas mencionadas aqui, existem muitas bênçãos de Deus. Então tem gente que, aquela história, depois que você perde alguma coisa, te dá valor para aquela coisa. Então tem muita gente que perdeu essas coisas aqui, se excluíram essas coisas, e hoje percebe e quer voltar, mas não conseguem. Porque alguma coisa, né? Enfim. E por último, eles tinham dons espirituais. Versículo 7 de 1 Coríntios 12 fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aqui está falando sobre dons espirituais. Quem é salvo tem um dom espiritual. Ponto final. Quem é salvo tem um dom espiritual. Ponto final. Entenda isso. Eles foram dados isso. Então, quando nós colocamos isso em perspectiva, as coisas com as quais nós fomos enriquecidas, as coisas que foram dadas, isso ajuda a resolver qualquer problema. E mais importante do que resolver, ajuda a prevenir o problema. Se a gente manter essas coisas em mente. Semana que vem nós vamos voltar e nós vamos ver mais algumas coisas que nós podemos reconhecer que vai nos ajudar a resolver e também, melhor ainda, como eu acabei de falar, prevenir o problema. Não só na igreja, mas também em nossas vidas, nossas famílias, nossas finanças, enfim, tudo, qualquer aspecto, qualquer problema. Essas verdades aplicadas podem ser, então, eficazes para resolver e prevenir problemas. Amém? Vamos lá. Amado, obrigado por tua palavra.